Paulo Gonet, senhor Flávio Dino. Primeiramente dirigi ao senhor Paulo Gonet, o caro procurador, e trago inicialmente o tema da descriminalização das drogas. Eu tive a missão de ser direcionado aqui pela presidência da casa para ser o relator da PEC antidrogas, da PEC que o Senado trabalha, está em votação aqui na CCJ, teve vistas coletivas, esperamos por parte do senador Davi uma nova data para essa apreciação, e nesse momento é importante que a gente possa encaminhar, inclusive, formas de abordagem desse tema para o novo Procurador-Geral da República, porque me parece que pela ineficácia, ineficiência e verdadeira falência do Estado em poder fiscalizar, se resolveu descriminalizar. É reconhecer a falência do Estado. Não consigo resolver, vamos descriminalizar. E isso vamos dizer assim, algo que atinge muito a família brasileira. E quando a gente vai ver os fundamentos dessa decisão que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, no qual a PGR também participa desse mesmo sentimento, há uma visão de que a lei está errada, vamos mudar a lei. A lei gera o encarceramento de pessoas que não deveriam estar ali, de pessoas que são usuários, mas que são tidas como traficantes. Veja só, o erro não está na lei, a lei está correta, o erro está na aplicabilidade da lei. E quem aplica a lei não são os parlamentares, quem aplica a lei são os juízes, os promotores e as autoridades policiais. Então, acho que poderíamos, inclusive, ter um encaminhamento no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, junto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para que pudesse buscar quem são esses promotores ou esses juízes que estão aplicando equivocadamente a lei, encarcerando quem não deve estar encarcerado, e aí sim resolver, mas não jogar para o Congresso Nacional, tá certo, uma decisão que afronta as nossas competências, que afronta as nossas prerrogativas, que nos diminui, porque aqui é onde estão os que foram eleitos para tomar decisões desta envergadura e que afetam a decisão da sociedade, da família. Então, eu queria um pouco, no momento adequado, um pouco dessa abordagem sobre o que pode ser feito junto ao CNMP e junto a essa discussão desse ordenamento jurídico nessa linha. Quanto ao senador Flávio Dino, tivemos, talvez com alguns outros aqui, não sei, mas a coincidência de entrar juntos lá na Câmara dos Deputados no ano 2007, no seu primeiro mandato, meu primeiro mandato de deputado federal. Você na base, era o governo Lula II, eu na oposição, à época pelo então PFL, e lá na CCJ tivemos muitas oportunidades, claro, cada um cumprindo o seu papel, o seu de base, o meu de oposição, mas também em temas técnicos, processuais, criminais, civis, de entender a envergadura e o conhecimento jurídico que Vossa Excelência possui. Mas não é o conhecimento técnico, jurídico apenas que está em análise aqui nesse momento. A sua carreira jurídica, mas você conheceu o mundo jurídico, mas também conheceu o mundo político, como deputado, governador, agora senador e ministro. E é nesse mundo político, senador Flávio Dino, que está talvez o grande limite da atenção nessa decisão de hoje. Se tem o conhecimento do mundo jurídico e do mundo político, saber separá-los é importantíssimo. E sei que você vem dando declarações nesse sentido. Porque o inverso é o caos. O inverso é a catástrofe. Misturar os dois mundos, o jurídico e o político, pode causar, e já está causando inclusive, e pode potencializar a tensão interpoderes que hoje afeta o nosso equilíbrio democrático. Se o ano passado talvez a polarização entre duas forças nacionais foi o grande conflito político que houve, esse ano é o conflito interpoderes que tem gerado
uma agenda, né, de debate muito intenso no Brasil. E dentro desse conflito, né, interpoderes, tem dois temas que são importantíssimos ter consciência do posicionamento. São dois temas que unem, né, essa relação. E com a independência que o povo da Paraíba me deu, defender meus princípios e meus valores é sempre essencial. Então, ter conhecimento, porque jamais votarei em quem vá ao Supremo Tribunal Federal entendendo que uma decisão judicial pode liberar o aborto, pode ir contra a vida. O tema para esse debate, e o debate pode existir aqui no Congresso Nacional, onde existiram pessoas eleitas para tomar decisões dessa envergadura. Então, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que discute ou não liberar aborto, não cabe, e entendo que é uma questão essencial para a decisão. O segundo tema, que já abordamos, o tema da descriminalização das drogas, também não pertence a um fórum jurídico, é um fórum legislativo, é o fórum dessa casa. Isso afeta a vida de famílias, isso afeta a vida da sociedade. Uma descriminalização feita por mera decisão judicial deixa a droga ilícita, mas o consumo pode existir. Se não vende em farmácia, se não vende em mercado, vai se comprar ao tráfico. Comprando ao tráfico, se financia o crime organizado, e é o crime organizado o maior responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Ou seja, até onde essa política avançou nos países que a permitiram foi com políticas públicas e não por mera decisão judicial. Então, dentro desses conceitos, reafirmando que jamais votaria, né, em quem possa defender legalização de aborto e descriminalização das drogas por mera decisão judicial, eu queria uma apreciação sobre esses temas. Doutor Paulo. Muito obrigado. O tema que me foi proposto foi sobre o tema da descriminalização do uso de drogas. Eu estou convencido de que esse é um assunto extremamente complexo e envolve diversas variáveis e que não é um tema de debate apenas aqui no Brasil. Também na Alemanha, em algum tempo atrás, a Corte Constitucional foi chamada a debater sobre a constitucionalidade da incriminação do uso recreativo da maconha. E a solução final foi que, diante de um quadro de incertezas científicas, de divisão da sociedade em torno desse assunto, essa era uma situação que deveria ser resolvida pelo legislador. Então, não se declarou a inconstitucionalidade da incriminação da droga, justamente porque esse seria um assunto que estaria aberto à discricionariedade política do legislador. Eu participo da mesma convicção e acredito que o que o Supremo está fazendo atualmente é uma interpretação da lei vigente sobre o uso de drogas. A interpretação que ele faz é a interpretação última de quem é o intérprete da Constituição. O que ele decidir a esse respeito vai poder ensejar, talvez, novamente, um diálogo institucional. Mas temos que esperar. O julgamento está em andamento e o que eu posso dizer a Vossa Excelência quanto à minha posição é de que esse é um tema que divide a sociedade, que há argumentos para todas as perspectivas e que eu acho que é um tema que deve ser entregue e resolvido pelo Poder Legislativo. Com relação ao Supremo, o que eu entendo é que o Supremo está fazendo uma interpretação da legislação em vigor, o que sugere que vamos ter um diálogo institucional muito interessante a esse respeito. Obrigado. Senador Flávio. Senador Efraim, agradeço a alusão ao tempo que tivemos a honra de integrar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e Vossa Excelência sabe que ali debatemos sempre juntos em termos muito gentis, elevados, e eu me orgulho de ter a sua amizade já há quase 2 décadas, quando Vossa Excelência ali ingressou e eu também ainda de cabelos pretos. Compartilho
com a sua visão, segundo a qual nós temos políticas públicas que ensejam intervenção legislativa sobretudo. Filosoficamente, axiologicamente, segundo os meus padrões, há pelo menos uma década, há entrevistas minhas declarando uma posição contrária às drogas, contrária ao aborto. Há reiteradas entrevistas. Não agora, não hoje, não ontem. Há 8 anos atrás, em vários momentos, esse tema surgiu. Claro que não sou eu que dito unilateralmente, individualmente, num exercício de solipsismo judicial, qual a pauta da sociedade. Para ditar a pauta ética da sociedade, existe o parlamento. Então, realmente, eu sou contrário a que o Poder Judiciário unilateralmente faça essa mudança. Tenho me manifestado no sentido que a lei, tal como vigente sobre alguns casos de aborto legal, caso de estupro, por exemplo, é uma lei suficiente. Evidentemente, o Congresso pode rever essa lei em qualquer momento, mas com certeza não o Poder Judiciário. Porque seria, aí sim, criar uma lei nova por sobre uma lei existente, sem que ela seja inconstitucional, na medida em que não há direito fundamental lastreado na Constituição que sustente uma eventual inconstitucionalidade da lei. Então, minha posição é convergente com o que Vossa Excelência menciona. Em relação às drogas, eu apenas faço 2 observações. Primeiro, que concordo com Vossa Excelência no sentido de que nós temos questões de lei a serem debatidas aqui, como também da aplicação das leis. Concordo integralmente com a observação de Vossa Excelência e fico realmente entristecido que haja dificuldades jurisprudenciais, às vezes, para observar leis que foram votadas no parlamento e leis que são razoáveis, mas que encontram resistência, às vezes, na jurisprudência. Então, eu concordo com Vossa Excelência e a última observação que faço, já que há um debate aqui. Não esqueçamos do alcoolismo. A maior drogadição abusiva que existe na sociedade é o alcoolismo. Às vezes há uma iluminação de outras substâncias, mas é preciso, por experiência prática, olhar para esse tema dramático que devasta milhões e milhões de vidas. Então, eu creio que o Parlamento brasileiro tem um papel insubstituível e único, seu e só seu, de dispor sobre esses assuntos. Senador Alan Rick.